Agradecemos o teu nome pela tua ungida, que a tua revelação, Senhor Deus, seja a marca deste culto nesta noite, porque nós viemos aqui para cultuar a ti. Senhor, que haja a tua revelação, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite para todos. Eu recebi uma palavra. Eu creio que o Senhor me deu essa palavra. Nesse dia que Ele me deu, eu estava orando e Ele me deu uma palavra só, né? E essa palavra, eu fiquei lembrando qual era a palavra que estava me dando. Que eu estava pensando como eu ia fazer uma certa situação, como eu ia resolver. E aí Ele me deu essa palavra. Ele falou: aprendei de mim. E eu fiquei buscando no meu pensamento qual era a palavra. E era: aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus nos fala, né? Para aprendermos dele. E aí esse texto que nós vamos abrir agora, Mateus 11, versículo 28. Amém? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, Jesus, Ele está fazendo um convite. Vinde a mim. Ele faz isso para que a gente venha para Ele, para conhecê-lo, para ver, né? Porque nós lemos na Bíblia muitas vezes que nós devemos ser imitadores de Cristo. E vamos ser imitadores de Cristo se nós conhecermos Ele, para poder saber como Ele faz as coisas, para fazer a mesma coisa da mesma forma que Ele faz. Amém? E quando Ele fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que era um jugo, né? O jugo, vamos falar no sentido que Jesus estava falando, né? Mas o jugo aqui, né? O jugo que era usado era uma barra de madeira que era colocada sobre os ombros, no pescoço, para carregar algo. Então, uma madeira aqui e a pessoa, né? Aquilo é um jugo. Também era utilizado na agricultura para prender os bois à carroça ou ao arado. Da mesma forma, colocava ali nos bois, no caso, par de bois, né? Bois do mesmo tamanho, porque se o boi for um maior do que o outro, né, não dá certo, né? Porque aí fica o peso para mais um lado, fica diferente. E tem o jugo também no sentido figurado, que é submissão resultante do uso da força ou da autoridade, opressão, o país que está sob o jugo do déspota, o tirano, né, que coloca o povo num jugo, e aí acontecem as coisas, né? Ele exerce autoridade arbitrária, absoluta, né, dessa forma. Além do seu significado literal, a expressão aparece em muitas escrituras, como metáfora de escravidão ou servidão. Lá em Jeremias, no versículo 28, o principal aí é o versículo 15, que está mais claro o que acontecia. Tem um profeta, Ananias, que era um profeta que não era profeta de Deus, né? O profeta, ele tem que trazer a mensagem de Deus. E ele falava uma mentira, dizendo que era o Senhor que estava dizendo, mas não era o Senhor que estava dizendo. Aí no versículo 15 do capítulo, 28, deixa eu ler aqui.
versículo 15. Aqui. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então, ele colocava um jugo sobre o povo, dizendo que o Senhor ia fazer isso e fazer aquilo, que o Senhor não ia fazer, porque não foi o Senhor que falou que ia fazer. Ele disse que o povo ia ficar 2 anos na Babilônia e iria voltar, ia trazer todo mundo de volta. Mentira, porque o povo passou 70 anos lá na Babilônia. Então, assim, ele dizia mentiras, dizendo que Deus falou, como profeta do Senhor, ele mentiu. E por isso o Senhor ia trocar o jugo dele, e ele ia morrer, e isso aconteceu. Então, o jugo de Jesus é diferente, né? Cumprir o jugo de Jesus é diferente, porque você, humildemente, né, buscar fazer a vontade de Senhor Jesus. Ele orienta a nossa vida, como nós devemos andar, porque a gente pergunta ao Senhor, como eu devo fazer isso ou aquilo, coisas importantes. A gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, mudança de vida, mudar de lugar, às vezes mudar de casa. A gente pede orientação ao Senhor. Mas acontece que muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente resolve e vai. E aí, às vezes, não dá certo. Isso acontece. E quantos de nós estamos cansados, né, durante o nosso dia a dia, pelas circunstâncias, as coisas acontecendo, e nós estamos sob um jugo. Muitas vezes, dessa forma, né? Insatisfeito com o trabalho, fazendo coisas que a gente não gosta, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que trabalhar. Às vezes, a gente age dessa forma. E, às vezes, tratamos mal pessoas que a gente gosta, porque a gente está nervoso, está preocupado. Então, assim, algo está pesando. E isso, Jesus convida para que a gente mude essa situação, né? Vira esse capítulo aí. E vamos, né, fazer conforme Jesus ensina. Então, o erro de um dia pode refletir por toda a vida. Então, a pessoa subjugada pelo pecado, ela vira um escravo, né? Ela vira escrava. E quando isso vira escravidão, ela tem que sair daquela situação. Então, Jesus, ele chama para a pessoa sair dessa situação. Ele convida para sair dessa situação. Aí o Senhor fala, o Senhor declarou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não significa que isso é moleza, né? Seguir Jesus, né? Que não vai ter desafios. Claro que vai ter, né? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci. Assim como Jesus, nós também podemos vencer. Amém? E tem as adversidades da vida, né? A pessoa tem que enfrentar e carregar os fardos. Quer dizer, são as responsabilidades que ela tem, né? Para fazer. E aí ela acha que é um peso muito grande. E aqui eu vou dizer assim, o tipo de adversidade que pode acontecer e causar esse tipo de peso, né? São situações que podem causar resultados psicológicos negativos, como ansiedade, depressão, escassa reação emocional. Podem ser associados à convicção de que a vida não é importante e que o mundo não é benevolente. Podem ser inesperadas e ocorrer em qualquer momento da vida. É importante saber como lidar com elas, as adversidades, né? E o impacto que exerce na vida. Então, às vezes, a pessoa cai em depressão, ou fica triste, né, angustiado. E por quê, né? Ela está nessa situação. Isso é o que o peso, né, o jugo, né, traz sobre a pessoa. Eu digo para vocês assim, em qual sentido o jugo de Jesus é suave? Então, ele diz que é no sentido em que a doutrina
ele que doutrina o homem, né? O modo de viver de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus. Ele doutrina o homem, né? E isso faz uma mudança, há uma transformação na vida dele. Nesse texto, o jugo simboliza os ensinamentos do modo de vida de Jesus, que fala os jugos pesados e opressivos do legalismo e do pecado, que é um dos, né, que a gente sente mais, né? Está fazendo algo errado, mas não consegue sair daquela situação, né? E aí diz aqui o legalismo, né? O legalismo, vamos dizer assim, na visão bíblica, é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor de favor e da salvação divina. Quer dizer, tem gente que acha que eu sou bom, não tem problema, eu estou bom, eu sou bom, eu vou ser salvo. Então, não é você seguir as coisas certinhas da vida que você vai ter a salvação por isso, é pela fé, né? É por você ter a intimidade com Jesus, a proximidade com Ele. Isso vai, sim, fazer alguma diferença. Você acreditar naquele sacrifício que Jesus passou, foi pelo amor, né, que Ele tinha por nós, que Ele tem por nós, aliás, né? Ele tem esse amor por nós e Ele quer que a gente saia dessa situação, né? E dessa forma que a pessoa vive, não é para que ela possa conseguir, não há como ela possa conseguir ficar melhor, né? Então, aqui eu peguei também, a respeito da legalidade, que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, que a gente lembre que Jesus, né, o jugo de Jesus, ele liberta do pecado e conduz a uma nova vida. Né? Então, ele fala de novo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tire esse enorme peso e receba de mim algo leve. É isso que Jesus convida para fazer. Receber algo leve, né? O modo que ele está ensinando, você não tem como você ficar sentindo esse peso todo e conseguir caminhar, né, nessa situação assim. Você não consegue caminhar, né? Às vezes o jugo é um vício, né, um pecado, todos são pecados. Pecados é aquilo que é errado. E aquilo que é errado, que a lei diz que está errado, né? Que a pessoa sabe que é errado por isso, que é pecado, que ela deve buscar sair dessa situação. Então, de que modo a obediência ao Senhor e o serviço prestado a Ele pode aliviar o nosso fardo? De que modo, né? Aí tem um exemplo aqui da mulher pecadora, né, em Lucas 7, versículo 36 e 37. A mulher, ela sabia que Jesus estava na casa de Simão, né, o fariseu, e aí ela entrou e tinha um vaso de alabastro, né, com um perfume caro, né? E aí ela sabia que Jesus estava ali, então ela ficou atrás dele, debaixo, né, assim, nos pés dele, aos pés dele, por trás dele, e aí ela começou as lágrimas a cair sobre os pés dele, e com isso foi, né, lavando os pés dele com as suas lágrimas. Então ela estava ali em pecado, adorando o Senhor, né, chorando arrependida com certeza, né, porque ela estava arrependida de alguma coisa que ela, né, então assim, era dito aqui no texto que ela é uma mulher pecadora. Então ela começou a regar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os seus cabelos, né, que eram longos, da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com um unguento. Ela amou muito o Senhor, né?
E aí até o fariseu, né, ficou falando a respeito do preço do perfume, né, várias coisas sobre isso, que era desperdício, né, que podia dar para os pobres, não sei o quê. Mas aí Jesus falou: eu cheguei e você não me ofereceu água para lavar os pés. Você não me recebeu com um beijo, né, que era costume fazer, né? Não lavou meus pés, não fez nada disso, mas ela fez tudo isso. Ela me amou e por isso seus pecados estão perdoados. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de aliviar o nosso fardo. Se a gente adorar a Jesus, a gente está adorando, e esse relacionamento faz com que a gente veja que esse modo que a gente estava vivendo estava errado, né? E passa a buscar da forma certa. Naquela adoração ali, Jesus estava, né, recebendo e dando para ela ao mesmo tempo. Com certeza, né? Quando Jesus dele sai virtude, que aí ela estava recebendo isso. Com certeza ela estava recebendo. E aí isso mudou o coração dela, e ele falou: seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou. Quer dizer, então o que ela estava fazendo não era perdido, não era uma perda de tempo, né? Não era uma perda de material. A gente tem que deixar de priorizar, né, as coisas materiais para buscar essas coisas simples que fazem uma mudança na pessoa, no caráter, né, da pessoa. E a pessoa muda a direção da vida dela. Então, a humildade que Jesus fala, ele fala, não é apenas confessar as misérias, mas aprender a ser humilde com Jesus. A mansidão é conservar a serenidade e a paz no coração, não se alterar, não gritar, não ofender. Quantas vezes, né, partimos para esse lado, né? Quantas vezes? Então, Jesus não nos convida até Ele, né, para ir, vinde a mim, né, para nos condenar, mas nos convida para tirar de nós tudo que não nos faz bem, inclusive nosso sentimento de culpa em relação aos nossos pecados e fraquezas. Ele anseia e deseja que nós os busquemos para nos dar descanso necessário para nós fazermos a caminhada. Porque a caminhada, né? Quer dizer, nós estamos esse tempo caminhando, buscando ser uma pessoa melhor. Amém? E com isso, chegarmos aonde nós queremos, né? Nós temos um objetivo, né? Um propósito, né? Do reino de Deus. Nós não queremos ficar por aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Amém? Aqui não é o nosso lugar. Então, por que nós queremos ficar aqui? Nós precisamos ficar aqui durante um tempo, que o Senhor é que vai dizer quanto tempo é, né? E nesse tempo é para nós fazermos algo por nós e pelos outros que estão próximos a nós, amar o próximo, fazer algo para ajudar o outro, né? E buscar ser uma pessoa melhor possível, né? E perfeição ninguém é perfeito, porque perfeito só Ele mesmo, né? Só o Senhor. Então, aqui uma pergunta a mais. O que podemos fazer para que Jesus remova o fardo do pecado de nossa vida? Então, isso tudo a gente está vendo que Jesus, tudo isso para dele fazer para nós é que estamos ganhando, não é Jesus que está ganhando, porque, né, porque nós somos o quê? Não é nada sem Ele, né? E ele é tudo sem a gente mesmo, né? Ele continua sendo Deus e nós somos nada. Então, o que Jesus faz é que a gente possa melhorar cada dia, né? E Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Então, a gente vai aos trancos e barrancos, né, conforme diz, né? Mas a gente consegue chegar lá. Nós temos que perseverar, né, na oração, no serviço, né, fazendo tudo aquilo que Jesus ensina, né, buscar intimidade com Jesus, buscar mesmo que fazer tudo conforme o ensinamento dele, né? Aceitar esse convite e viver uma vida de proximidade, de intimidade, cada dia mais próximo de Jesus. Quanto mais se sentir a presença dele, você vai
mudando, né, a atmosfera do lugar, vai mudando as pessoas, vai mudando a si mesmo, né? Porque quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem também, né? Amém? Então, a gente recebeu esse convite aqui. Quem já aceitou esse convite de Jesus, né? Todos aqui já aceitamos, né, o convite, né, de ir até Jesus, mas a gente tem que fazer tudo aquilo que ele está falando, né? A gente precisa ir até ele, mas realmente fazer, né, buscar seguir os ensinamentos dele, né, para que a gente possa realmente escolher isso que ele está dizendo aqui, ter, né, aquilo que ele fala, né, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, e que a gente vai ter descanso para nossas almas. E uma promessa dessa, quem não quer alcançar, né? Quem não quer alcançar? Aleluia. E esse tempo que eu estava orando e tudo, Deus curou meu coração. Então, muitas vezes a gente está pesado porque a gente não está buscando Jesus direito. Mas no momento que a gente se abre para Ele, Ele faz a mudança. Que Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Sem o Senhor não podemos fazer nada, Senhor. Senhor, transforma nossas vidas, Senhor. Muda o nosso coração, o nosso pensar, o nosso andar, Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para o bem dos outros, do nosso próximo. E haja mudanças, Senhor. Muitas coisas que nós vemos que não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Senhor, que haja mudança em nossa família, Senhor. Que aqueles que ainda não receberam esse convite, ou então muitos já receberam, mas muitos não querem. Muitos não querem mudar de vida, muitos não entendem. Estão presos, pensando que essa alegria passageira que temos nesse mundo é para sempre. Mas nós temos que mudar essa história e buscar, né, falar mais de Jesus. Ter um modo de vida que possa impressionar essas pessoas, para elas verem que vivendo daquela forma não dá certo, mas vivendo dessa vida com Jesus, fazendo o que Ele ensina, buscando seguir seus mandamentos, é que vai realmente conquistar a mudança. Em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar, né, através de nossas orações, a muitos que ainda não conhecem Jesus e que, embora tenham até ouvido essa palavra, tenham ouvido alguém convidá-lo para ir até a igreja, não fiquem esperando, né, a família, um filho, um parente, e para outro vir, para que senão eu não vou. Mas não pode ficar esperando o outro. Vai você e vai como está, né? Não espera ficar curado, não espera perder o vício. E a pessoa não espere isso.
Não espera primeiro ser transformado. Seja transformado por Jesus. Só Ele que pode realmente transformar. A gente não temos força para nada. Nós não temos esse poder. Que em nome de Jesus nós possamos conhecer pessoas que precisam de Jesus e possam aceitar esse convite. Aleluia. Seja louvado o Senhor. Amém.